Avançando, senhores, vamos tratar agora dos princípios aplicados à gestão pública. Vamos lá, levanta essa moral aí, vamos estudar, vamos vibrar. Nada interrompe a inexorável marcha do tempo. Tudo tem um início e tudo tem um fim, senhores. Portanto, vibrem. Lembrem de quanto tempo os senhores esperaram por esse curso. E agora é curtir o curso, é curtir o momento. Uma hora acaba. Vamos lá, levanta essa moral aí. Deixa a peteca cair não. Certo? Então aqui é os princípios que os senhores já sabem, né? Caem em todo concurso público, né? Os princípios da administração pública, o nosso conhecido LIMP, né? Os princípios da administração pública estão dispostos na Constituição Federal, são divididos em explícitos e implícitos. Aqueles que estão no expresso no artigo 37 são extraídos de outros artigos do texto constitucional. Cada autor aborda vários princípios implícitos. Estudaremos os mais importantes, né? Então a gente vai iniciar pelo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existe um mnemônico que auxilia, que é o LIMP, né, que nós já conhecemos. Aí quem errar esse aí já está devendo 10, hein? Vai pagar 10. Todo agente da administração deve observar os princípios na execução de suas atividades. Devemos ainda ter em mente que os princípios da administração pública possuem aplicação imediata, ou seja, o princípio dispensa lei formal, certo? A aplicação imediata dispensa de lei. Então, princípio é princípio. Observa-se que não há hierarquia entre esses princípios. O da legalidade vale mais que a impessoalidade. Não, a publicidade vale mais que a eficiência. Não tem hierarquia entre eles, tá, senhores? Sejam explícitos ou implícitos, assim todos devem ser observados pelo agente público no desenvolver de suas atividades. Os princípios do direito administrativo não são monovalentes. Dessa forma, podem ser aplicados em vários ramos do direito. Cabe ressaltar que os princípios não são absolutos, podendo ser relativizados dependendo do cenário social ou jurídico. Nenhum princípio administrativo é absoluto. Na verdade, nada no direito é absoluto, né, senhores? Tudo é relativo. Os senhores aí como sargentos, né? Tudo papirão, sabe, né? Principalmente os concurseiros aí que estão estudando direto, sabe que nenhum direito é absoluto. Tudo é relativo hoje em dia. Tudo. Hoje em dia não, né? Desde sempre. Pois podem ser relativizados em determinadas hipóteses. É o que ocorre, por exemplo, quando a Constituição admite restringir a publicidade, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Égua, mas tudo não é público? Não, mas dependendo pode ter sigilo, ou seja, nem tudo é absoluto, né? Então o direito ele é relativo. Celso Antônio Bandeira de Mello cita que as medidas provisórias, estado de sítio e defesa seriam exceções ao princípio da legalidade, né? Mais para frente a gente vai tocar um pouco nesse assunto. Ainda há outros princípios da administração pública. Cadê? Princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então aqui já é outro autor citando aqui o entendimento dele, por isso que eu achei interessante colocar. Então, o primeiro princípio que a gente vai tratar aqui é o da legalidade, né, senhores? Tudo tem que estar previsto em lei, né? Nós, servidores públicos, nós fazemos o que a lei determina, né? O que é privado, ele pode fazer o que a lei não determina, né? Essa aí já está na massa desde a época que foi fazer o concurso, né? Então, a gente só faz aquilo que está em lei, certo? De acordo com o princípio da legalidade, definido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entende-se que qualquer ação do Estado ou da pessoa enquanto gestor público necessita estar prevista em lei, isto é, dever de agir quando, como e da forma que a lei determina. Trata-se de lei em sentido amplo, ou seja, qualquer ato normativo
editado pelo Poder Legislativo, Constituição, leis complementares, leis ordinárias, resoluções, ou excepcionalmente pelo Poder Executivo, né? Tudo tem que estar na lei, senhores, tá? O princípio da legalidade difere as ações de um cidadão comum, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, do gestor público, que só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, o particular ele tem essa vantagem, né? A gente é só seguir a lei. Neste sentido, o ato administrativo praticado pelo agente público sem a observância da legalidade torna o ato nulo de pleno direito, tendo em vista a presença de um vício irremediável em sua estrutura, chamado de ilegalidade. Então, é só a gente fazer tudo que está na lei, certo? Princípio da impessoalidade, né? Pessoalidade é quando a gente coloca o nosso pessoal em jogo. Ser impessoal é quando eu não faço isso, né? Ser impessoal, independente da circunstância, independente de quem eu conheça, esse princípio deve estar na ativa, né? Ah, porque é meu amigo, eu vou agilizar esse processo aqui mais rápido. Não, ele não é meu amigo, então vai demorar, né? Totalmente errada essa conduta, senhores, certo? Devemos ser impessoal. Por isso que impessoalidade é um princípio. De acordo com o princípio da impessoalidade, qualquer gestor público eleito, concursado, indicado, está ocupando um posto para servir aos interesses do povo. Assim, seus atos obrigatoriamente deverão ter como finalidade o interesse público, atingindo o bem da coletividade e não a sua vontade pessoal. Ou seja, sem pessoalidade, devemos ser impessoais. Isto é, seus atos devem ser impessoais. É importante trazer à baila no que tange ao princípio da impessoalidade. Há duas correntes de pensamento, uma ligada à doutrina tradicional, que entende que o princípio da impessoalidade se equipara ao da finalidade, significa que o administrador não pode buscar interesse pessoal ou de outrem, impondo ao administrador a prática exclusiva do ato para o seu fim legal. Impessoalidade e finalidade. Expressões sinônimas. Impessoalidade igual finalidade. Ou seja, esquece o lado pessoal. Sejam impessoais, senhores. Tá? É só se colocar no lugar, né? Aí você tem condutas pessoais, né? E aí quando você vai num órgão público, você quer que a pessoa seja impessoal, né? Mas você na sua atividade, você é pessoal sempre, né? Então assim, se coloca no lugar da pessoa, empatia, né? É por aí que a gente consegue avançar um pouco, né? Que a gente consegue evoluir. A segunda corrente entende que o princípio da finalidade é autônomo, sendo que o princípio da finalidade busca a vontade maior da lei, busca o espírito desta. Por isso não se confunde com a impessoalidade. O princípio da finalidade decorre do princípio da legalidade e não do princípio da impessoalidade. Finalidade igual a atender à vontade da lei, impessoalidade atuar sem favoritismo. Tá? Isso aqui a gente colocou só para título de conhecimento, mas gravem esse detalhe que a impessoalidade é contra a pessoalidade, ou seja, é tratar todos da mesma forma. Tá? Princípio da moralidade. Artigo 37, parágrafo 4º. É necessário que, além de legal, o ato administrativo seja aceitável, né? A moralidade tem a ver com os bons olhos, né? Uma conduta que a sociedade ela veja, ela fala, pô, é isso aí. É uma conduta moral. Aquilo que é visto com bons olhos pela sociedade, certo? Esse princípio corresponde à aplicação de regras de correta administração regida pela ética, em perfeita conjugação com a lei para resguardar o interesse público. Obedecendo a esse princípio, o gestor público, além de seguir o que a lei determina, deve pautar sua conduta na moral comum, separando o bem do mal, o legal do ilegal, o justo do injusto, o conveniente do inconveniente, além do honesto do desonesto, fazendo o que for melhor e mais útil ao interesse público. Não é suficiente que o ato seja somente praticado de acordo com a lei. Deve também ser moral e legítimo. Né? Aqui é uma citação de um autor desconhecido, mas que se encaixa perfeitamente ao que a gente está falando. Certo? Princípio da publicidade. O princípio da publicidade também apresenta uma dupla compreensão perante o sistema decorrente da Constituição Federal.
Mas o publicidade, senhores, nada mais, nada menos é que todos os atos devem ser públicos, a não ser aquilo, né, que exija sigilo, certo? Mas, em regra, os atos eles devem ser públicos, todo mundo pode ter acesso, certo? A exigência de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos e dos atos que impliquem ônus para o patrimônio. Nessa acepção, a publicidade não está ligada à validade do ato, mas à sua eficácia, isto é, enquanto não publicado, o ato não está apto a produzir efeito. Ou seja, se o ato não foi publicado, é porque todos não têm acesso ainda, então ele não está produzindo efeito, certo? Exigência de transparência da atuação administrativa. Essa acepção derivada do princípio da indisponibilidade do interesse público diz respeito à exigência onde que seja possibilitado da forma mais ampla possível o controle da administração pública pelos seus administrados. Este acesso à informação está previsto no artigo 33 do artigo 5º. Todos têm direito a receber de órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à sociedade do Estado. Então, é direito nosso receber essas informações, tanto de caráter particular, como de interesse coletivo ou geral, certo? Aí, aquela repartição pública, ela pode falar, é 5 dias, é 10 dias, é 30 dias, mas eles vão ter que prestar essa informação. Se ela não for sigilosa, eles vão ter que prestar o que está sendo solicitado, certo? A publicidade do ato administrativo é condição de eficácia do ato, ou seja, se ele não for publicado, se todos não tiverem acesso, é porque ele não produziu, ele não se consumou, né? Pois só poderá produzir efeitos após a sua divulgação pelo órgão oficial. Então, enquanto ela não for publicada oficialmente, ela não atingiu a consumação do ato. Assim, a lei o exigir, devendo ainda a lei indicar em cada caso a forma adequada para se dar publicidade aos atos da administração pública, né? Um exemplo bacana aqui é a questão essas obras públicas, né? A gente vê aquelas placas, obra do governo estadual, federal, municipal e os valores, né? E a gente, às vezes, a gente fica até espantado com o valor que está sendo utilizado ali, né? Mas isso aí tudo é porque é imposto a eles, né? Essa publicidade da gente passar por aquela obra e saber o que está sendo feito ali e saber quanto está sendo gasto, né? Então, eles não estão colocando porque eles acham bonitinho, não. Eles estão colocando porque eles são obrigados a dar publicidade ao que eles estão fazendo, certo? Uma vez comprovada a publicação dentro das formalidades devidas, haverá sempre uma presunção absoluta da ciência do destinatário, dando-se por satisfeita a exigência de publicidade. Nesse sentido, toda a informação produzida, guardada, organizada ou gerenciada pelo Estado é pública e deve estar acessível à população de forma legal, isto é, sem propaganda pessoal, garantindo assim um verdadeiro controle social. Então, vou dar um exemplo aqui, eu estou falando de construção de alguma coisa, né? Vamos supor que é o governo do Estado que está fazendo a construção de um hospital. Aí fica lá a placa lá na frente, né? Dizendo que está sendo gasto tantos milhões, que é uma obra do governo estadual, que não sei o que. Aí vamos supor que lá embaixo, né, apareça a foto do governador, dizendo alguma frase dele, né? Então é vedado, não pode esse tipo de coisa, né? Pode colocar ali que aquela obra é uma obra do governo do estado, e que estadual, federal, municipal, e que está sendo gasto tanto, mas em nenhum momento ele pode fazer propaganda pessoal, tá? Garantindo assim o controle social, certo? O princípio da publicidade também comporta restrição em razão da defesa da intimidade ou da privacidade do cidadão. Então, alguns casos, né, é garantido o direito aí da intimidade e da privacidade, né, da privacidade. Mas isso é relativo, certo? Para assegurar o direito consagrado na Constituição, existem os seguintes instrumentos: o direito de petição, pelo qual os indivíduos podem dirigir-se aos órgãos administrativos para formular qualquer tipo de postulação.
de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de suas situações de interesse pessoal. É inviabilizado o exercício de tais direitos ou ainda sendo prestados indevidamente, surge ao prejudicado o uso de outros instrumentos para recuperar a dignidade, por exemplo, habeas datas, né, para ter acesso ali a tais documentos, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou caráter público, né, para retificação de dados, quando se não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, né? Então, cabe em todas essas situações, né? A Lei 8.429 de 92 fala de improbidade administrativa, né? Trata como um ato de improbo que viola o princípio administrativo, aquele em que o agente público se nega a dar publicidade aos atos oficiais. Então, olha a responsa aí. Eu, como servidor público, eu não posso me negar a dar publicidade, senão eu estou incorrendo em improbidade administrativa, porque o princípio da publicidade ele existe para que a população ela possa ter acesso àquilo que é oficial, né? E aí a gente volta lá naquilo que a gente falou antes, a não ser que seja um caso excepcional, que seja confidencial, sigiloso, né? Então aquele servidor que se nega a dar publicidade, ele incorre em improbidade administrativa, certo? Nesse passo, o princípio da publicidade se apresenta como dever legal de transparência da administração pública, ou seja, ela não faz porque ela quer a publicidade, ela faz porque ela deve, não sendo, entretanto, o elemento formativo do ato, mas requisito de eficácia e moralidade, estando o agente que desrespeita este princípio sujeito a sanções administrativas e penais, né? As sanções administrativas e penais da improbidade administrativa são pesadas. Então, nós devemos ficar atentos, tá, senhores? Para não estar incorrendo em improbidade e depois estar enrolado por aí. Princípio da eficiência, a gente já está falando desde o começo sobre ele, né? O princípio da eficiência foi inserido na Constituição Federal em 98, seu artigo 37. Segundo esse princípio, o gestor público deve realizar suas atribuições com agilidade, perfeição e rendimento funcional, ou seja, objetivando os melhores resultados, com resultado satisfatório, atendimento às necessidades da comunidade e a menor custo. Então, fica bem claro aqui, né? Realizar suas atividades com agilidade. Eu tenho um negócio aqui para fazer, vou fazer só mês que vem. Né? Tô nem aí quem que tá precisando disso aí. Só mês que vem que eu vou fazer. Isso aí vai contra a eficiência, né, senhores? Porque ela começa aqui falando da agilidade. Vou fazer de qualquer jeito. Não. Perfeição, né? E o rendimento funcional. Apresentando um resultado satisfatório à sociedade, certo? Os pilares aqui do princípio da eficiência. Eu coloquei um conceito aqui do Eli Lopes Meireles. No dever de eficiência, é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, né? Presteza fala de rapidez, agilidade, né? Perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório, atendimento das necessidades da comunidade e seus membros, né? Então não adianta só ser legal. Eu quero um documento público, mas aí é legal, mas vai demorar 1 ano para chegar. Aí não dá, né, senhores? Me ajuda, né? Então, resultado satisfatório, né? Eficaz, eficiente, né? Célere, né? Se é legal, mas não tem a presteza, a agilidade, não vale também, né? Decorrência do princípio da eficiência. Possibilidade de ser ampliado a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades administrativas, mediante a celebração de contrato de gestão, no qual serão fixadas metas de desempenho a serem perseguidas pelos órgãos ou entidades. Então, aqui no princípio da eficiência, vem a questão dos indicadores, das metas, né, os objetivos a serem alcançados. Tudo para prestar um serviço de
excelência, de qualidade à sociedade. Exigência de avaliação por comissão especial para aquisição da estabilidade de servidor. Então, em alguns órgãos aí, setores da administração pública, né, são montadas comissões e nela cada servidor é avaliado se ele está sendo um servidor eficiente ou não. Eles têm os parâmetros lá, né, os requisitos, e aí eles vão vendo lá se esse servidor é um servidor eficiente ou não. E aí, se for constatado que não, gera um processo administrativo buscando a demissão desse servidor, certo? Exigência de avaliação periódica de desempenho, ou seja, a gente falou isso aqui no começo, a avaliação de indicadores, né? Quais são o gráfico ali de desempenho daquele servidor. Hipótese em que o mesmo servidor estável, nesse caso, pode perder o cargo, mesmo se o servidor ele for estável e ele não foi eficiente, e a questão de desempenho dele ali tiver muito abaixo, né? Tiver irregular, insuficiente, após o processo administrativo legal, né? Ele pode ser demitido. Essa avaliação é feita após o servidor conquistar a estabilidade. No entanto, não é aplicada ainda, pois não foi editada a lei complementar para regularizar a situação, certo? Em alguns órgãos já está bem avançada aqui essa questão dessa avaliação por desempenho, certo? Nesse passo, pode-se afirmar que o princípio da eficiência orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados, com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo, ou seja, obter maior benefício com o menor custo possível, fazer mais com menos sem perder a qualidade. É interessante isso aqui, fazer mais com menos, né? Lembrei até do Cortella, o filósofo, né? Faça o que tem que ser feito. Ah, mas eu não tenho condições. Faça com as condições que você tem, né? Enquanto você não tem condições melhores. É essa condição que você tem, faça o seu melhor com a condição que você tem. Até que você tenha condições melhores, né? Quem tiver interesse aí depois, pesquise aí, filósofo Cortella. Filósofo incrível, ele é filósofo, sociólogo, né? As entrevistas dele são uma aula, né? O cara tem muito a acrescentar aí pra gente, certo? Princípios implícitos. A doutrina e a jurisprudência aceitam os nomeados princípios reconhecidos, os quais sejam supremacia do interesse público, o nome é bem explicativo, né? O interesse público ele deve prevalecer sobre tudo, né? Da indisponibilidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, da razoabilidade e proporcionalidade, da motivação e da autotutela. O princípio da supremacia do interesse público sobre os particulares. Bem, o nome já é autoexplicativo, conforme eu falei, o interesse público está acima do privado, certo? Matou aí, senhores. Está em disputa, interesse privado e o público. Quem que vai ganhar? O público, né? A supremacia do público sobre o privado. Quando estiver em conflito o interesse público da sociedade e o particular, o que deve prevalecer é o público. Consiste na sobreposição do interesse público em face do particular. Maria Silvia Zanella de Pietro, uma das principais autoras do direito administrativo, ela traz um conceito importante aqui. O princípio da supremacia do interesse público está presente tanto no momento da elaboração da lei quanto no momento da sua execução, em concreto pela administração pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Fica bem claro essa. Então, esse princípio da supremacia do interesse público, ele é um ato que, por exemplo, justifica o ato de desapropriação, né? O exercício do poder de polícia pelo Estado, o qual restringe e limita a liberdade e os direitos do particular em face do interesse público, garante a autoexecutoriedade, a qual se traduz na execução direta sem precisar de ordem judicial prévia, e imperatividade. Esta trata da imposição do ato ao particular sem precisar da sua concordância prévia dos atos administrativos. Nesses casos, há um conflito do particular e o interesse público. Exige que o ato seja praticado. Prevalece o interesse público. Então, esse é o nosso primeiro princípio implícito, né? Supremacia do interesse público.
O interesse público também é indisponível. Surge o princípio da indisponibilidade, né? Ele não é indisponível, certo? Os poderes administrativos são conferidos aos agentes do poder público para lhes permitir a atuação voltada aos interesses da coletividade. Ou seja, eles não são disponíveis, ele é indisponível. Tem que satisfazer os interesses da coletividade. O agente público não poderá abrir mão, ou seja, não poderá dispor, por isso ele é indisponível. Não é uma coisa disponível. Então, o agente público não poderá abrir mão de satisfazer os interesses da coletividade na sua atuação. Até porque o agente público trabalha para a sociedade, certo? Alguns pensam que trabalha para eles, né? Mas ele trabalha para a sociedade. Às vezes tem essa confusão aí, né? Nós, como agente público, trabalhamos para satisfazer os interesses da coletividade, da sociedade, da comunidade. Não podemos esquecer isso, certo? No campo do direito privado, a disponibilidade é a regra, totalmente, né? Diferente. Enquanto no público é indisponível, no privado é disponível, certo? Pode o particular dispor de seus direitos e interesses. Pode, por exemplo, fazer doação dos seus bens, ceder a parte disponível de sua herança, mas no campo de direito público está presente a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, ele não pode dispor. O privado, o particular pode, certo? Os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público são os princípios fundamentais do regime jurídico administrativo. Princípio da segurança jurídica. Trata-se, em verdade, de um princípio geral de direito, albergado pela lei federal como um princípio específico do processo administrativo. Sua maior consequência é a vedação da desconstituição imotivada de atos e situações jurídicas, implicando na obrigação de motivação ampla dos atos de invalidação, anulação e revogação. Então esse é um princípio que dá segurança, né, senhores? Que dá a segurança jurídica, e ninguém pode fazer e desfazer. Tudo tem que seguir um processo, né? E tem que estar de acordo com a Constituição, senão não vinga, senão não vai para frente, senão não é formalizado, positivado, oficializado, certo? Mas ainda está o princípio, a exemplo do que fizeram a Lei 8.666, impõe que se assegure direito de defesa, mesmo no caso de revogação do ato, entendido o risco potencial que a prerrogativa de revogação traz para a estabilidade das relações jurídicas administrativas. Outra consequência desse princípio seria a consagração do dever que a administração tem sempre de convalidar os atos quando isso for juridicamente possível. Então, se é possível a administração convalidar os atos, ela tem que fazer, certo? Não tem por que não fazer. Princípio do devido processo legal, certo? Então, todo processo, senhores, ele tem que seguir corretamente, tá? Então, assim, esse princípio vem lá do 1900 e bolinha, né? Lá da Magna Carta, lá do João Sem Terra, lá da Petition of Rights, né? Lá da Inglaterra, 1215, João Sem Terra, né? Então vem de lá. Então, o princípio do processo legal garante a todos o direito um processo com todas as etapas previstas em lei, dotada de todas as garantias constitucionais. Então, tem que seguir tudo, conforme a Constituição. Caso não haja respeito por esse princípio, o processo se torna nulo. Então, tem que seguir o processo legal, senão vai ser nulo. Considerando o mais importante dos princípios constitucionais, é deste que derivam os demais. Tal princípio encontra-se na Carta Política de 1988, a nossa Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o processo tem que ser legal, dentro do previsto. A importância do princípio do devido processo legal é tamanha que, além de estar presente na esmagadora maioria das constituições dos países soberanos, figura ainda na Declaração Universal de Direitos Humanos e na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Então, todo o mundo, todos os países, em sua maioria, né, senhores? Em sua maioria,
Tem alguns que não seguem, mas a gente não vai citar aqui, né? Seguem isso aqui: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Dentro da ordem jurídica brasileira, o princípio do devido processo legal relaciona-se não apenas com o princípio da legalidade, mas também com a legitimidade, pois seu respeito garante um processo devidamente estruturado, mediante o qual se faz presente a legitimidade da jurisdição, entendida a jurisdição como poder, função e atividade, certo? Por isso, o devido processo legal é dividido em duas espécies: substancial e processual. Quando a gente fala de substancial, quer dizer que as leis devem satisfazer ao interesse público, aos anseios do grupo social a que se destinam, evitando ao mesmo tempo o abuso de poder por parte do governo, garantindo ao cidadão a inafastável elaboração legislativa comprometida com os reais interesses sociais. E quando a gente fala do processual, a gente fala aqui, e referindo-se ao processo, né? Processual se refere ao processo judicial. Quanto ao processo administrativo, assegurando ao litigante, né? Quem está ali na lide, né? Polo ativo e passivo, vários direitos, como por exemplo, citação, ampla defesa, defesa oral, apresentação de provas, opção de recorrer a um defensor legalmente habilitado, contraditório, sentença fundamentada, né? Entre outros. Então, o substancial, ele garante o fato de satisfazer o interesse público, e o devido processo legal processual garante vamos dizer, a imparcialidade ali, a imparcialidade do processo, tá? Princípio da razoabilidade impõe que o administrador atue dentro de critérios aceitáveis, né? Razoáveis, né? Lembra até um pouco aqui da questão moral, né? Do ponto de vista racional, né? Esse autor aqui, Augustin Gordillo, define que um ato será irrazoável quando não exigirem fundamentos para ampará-los, desconsiderar fatos ou circunstâncias, não guardar proporcionalidade entre os meios utilizados e fins buscados pela lei com o ato, né? Então, bem interessante essa definição que o Augustin Gordillo aqui deu, né? Sem fundamento, desconsiderando fato ou circunstância, não guardar a proporcionalidade entre meio utilizado e os fins, né? Totalmente sem irrazoabilidade aqui, é irrazoável se não considerar isso aqui, sem lógica, né? Então, o princípio da razoabilidade se relaciona com o princípio da proporcionalidade, havendo quem entenda que este se integra àquele, né? Eles se relacionam. Em célebre voto exarado, quando presidia a Suprema Corte, o ministro Celso de Mello assim entendeu ao suspender decisão que permitia à Receita Federal estabelecer quantos cigarros deveria conter o maço. Brincadeira isso aqui, né, senhores? Brincadeira, hein? Receita Federal estabelecia quantos cigarros deveria conter o maço. Rapaz, é cada uma, hein? Certo também é que o princípio da razoabilidade guarda íntima relação com o princípio da finalidade, pois desatendida a razoabilidade, restará também ferida a finalidade. Por fim, é o princípio da razoabilidade ao interditar decisões ou práticas disparatas e irracionais, né? Essa frase aqui fecha bem com razoabilidade, né? Algo que é razoável não tem como ser irracional, né? Discrepantes do mínimo plausível. Um importante veículo de aferição de respeito à legalidade, na medida em que é a lei que define os parâmetros a partir do qual se constrói a ratio administrativa. Em suma, como mostra Canotilho, somente será possível o agir estatal que se mostre razoável. Então, as condutas da administração pública, em geral, né, elas têm que ser razoáveis, né? Tem que ter o aspecto moral, né, proporcional. Assim entendida a prática dos atos que se apresentem, conformidade de meios, necessidade, equilíbrio, né? Quando a gente fala de equilíbrio aqui, a gente lembra da proporcionalidade entre meios e fins. Princípio da proporcionalidade também está relacionado ao que a gente falou anteriormente, certo?
razoável, certo? Alguns atores até se confundem um pouco aí em estar descrevendo em um e outro porque eles se relacionam, né? Estão ali interligados. Então esse princípio exige que o administrador se paute por critérios de ponderabilidade e de equilíbrio entre o ato praticado, a finalidade perseguida e as consequências do ato, né? Então, por exemplo, aqui para nós, um exemplo policial ali da proporcionalidade. As nossas condutas, elas devem ser proporcional, né? Ali a questão de disparos, a questão de uma lesão corporal, né? As nossas condutas, elas têm que ser proporcional, elas têm que ser condutas que se justifiquem, né? Que sejam razoáveis, senão certamente nós responderemos por excesso, né? Como a gente já viu algumas vezes. Então, o princípio da proporcionalidade ele vai trazer isso para a gente, esses aspectos. Afinal, mesmo o ato que cumpre sua finalidade poderá ser desproporcional, se trouxer consequências que contrariem ou esvaziem a finalidade buscada. Juarez de Freitas pondera com muita felicidade que o princípio da proporcionalidade exige sacrificar o mínimo para preservar o máximo. As nossas condutas elas devem ser proporcionais, certo? O cara vem com uma pedra, eu vou com uma metralhadora, né? Conduta totalmente desproporcional, conduta irrazoável, certo? A Lei Federal 9.784/99, parágrafo 2º, inciso 6º, consagra o princípio da proporcionalidade ao, letra A, exigir a adequação de fins e meios. Então, fins e meios adequados. B, vedar o estabelecimento de obrigações, restrições e sanções superiores ao estritamente necessário. Princípio da motivação. Então, tudo tem que ser motivado, né, senhores? Tudo tem que ser fundamentado, certo? Não, já estamos num tempo que não é mais admitido condutas sem serem motivadas. Não cola mais, passou o tempo que colava, né? A motivação é a exigência do Estado de Direito. Tal lição já ficará entre nós assentada por Araújo Sintra no seu Motivo e Motivação do Ato Administrativo, e pela motivação que se verifica o respeito ao princípio da finalidade. É por ela que se coíbe o desvio de poder, ou seja, atos que não são motivados, né? Desvio de poder. O princípio da motivação obriga que os atos praticados no processo sejam fundamentados, né? Então, aqui, até aquelas decisões que a gente vê, o juiz fez isso, o juiz fez aquilo, até aquelas decisões, se você analisar lá no processo, você vai ver que o juiz ele teve que fundamentar, né? Ele pode ter decidido aquilo que você não foi de acordo, mas você pode ter certeza que ele fundamentou. Então tudo é fundamentado. Só assim é que se pode aferir se o ato foi praticado em conformidade com a lei, mesmo nos casos dos atos discricionários. De mais a mais, o processo administrativo se presta à observância do princípio da motivação, à medida em que será no seu âmbito que se colherão os elementos que fundamentarão a decisão. Então, motivação para fundamentar a decisão. Note-se, pois, que há dois planos de aplicação do princípio da motivação no processo. Um que exige que os atos, mesmo interlocutórios, desde que não de mero expediente, sejam motivados e fundamentados, né? E outro que determina que a decisão final do processo seja tomada de forma motivada e levando em consideração os elementos correlacionados no auto. Então, esses dois pontos aqui, fundamentados e motivados, e que a decisão seja tomada de forma motivada, levando em consideração os elementos colacionados aos autos. Sabe-se que os vícios de motivação são indícios de desvio de finalidade. Celso Bandeira de Mello afirma mesmo que a falha de motivação e vício autônomo. A motivação ela deve se revelar pelo sopesamento dos fatos, ou seja, tem que levar em consideração
todos os fatos que ocorreram para poder chegar a uma decisão, uma sentença, né? Pelas ilações deles decorrentes e, por fim, pela fundamentação, né? Referência aos pressupostos e normas jurídicas aplicáveis aos fatos e as consequências dela inferidas, né? A Lei 9.784 de 99, artigo 50, estabelece o dever de motivar, tá? Então, ninguém motiva porque gosta, motiva porque quer, fundamenta porque é obrigado, com indicação dos fatos e fundamentos para 8 espécies de processo. E aqui ele vem descrevendo cada um, né? O primeiro aqui, os que neguem ou afetem direitos ou interesses dos administrados, que impõem ou agravem dever e deixe, que decidam processo de concurso e seleção, que dispense ou declarem inexigência de licitação, que decidam recurso administrativo, que decorram de reexame de ofício, que deixem de aplicar jurisprudência já afirmada ou divirjam de pareceres e fundamentos anteriores, nos casos de revogação, suspensão com validação de ato administrativo. Ainda na Lei Federal, no artigo 50, parágrafo 1º, já define como deve ser a motivação clara. A motivação clara, explícita e congruente. Motivação deve ser clara, explícita e congruente. Admite que ela seja remissiva a fundamento anterior que faça parte dos autos. Já no parágrafo 3º, artigo 50, a lei trouxe uma inovação ao exigir a mesma motivação nas decisões de órgãos colegiados e para aquelas proferidas oralmente. Então, tudo tem que ser motivado, senhores. Tudo tem que ser motivado. Não cola mais não motivar e fundamentar as decisões. Graças a Deus já superamos esse período. Princípio da autotutela. A administração pública exerce controle sobre seus atos. Então é através desse princípio que ela se analisa, autoanalisa, por isso que fala de autotutela, certo? Tendo a possibilidade de anular os atos legais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre pois a administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle de legalidade de seus atos. Nesse sentido, dispõe a súmula federal, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ou seja, a administração pública fez um ato e depois lá na frente ela foi reanalisar o ato, né? A autotutela, ela se analisa novamente e ela viu que ela errou. Aí o que ela vai fazer? Vai revogar. E esse é o princípio da autotutela. Ela revê os seus atos. No mesmo rumo é a súmula 473, também da Suprema Corte. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vício, né, os erros, que os tornem ilegais, porque deles não se obrigam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. A autotutela refere-se também ao poder da administração de zelar pelos bens que integram seu patrimônio, sem a necessidade de título fornecido pelo judiciário. A administração pública tem o poder de anular os atos praticados em desrespeito à lei. Aí vai pensar assim, né? Mas a administração pública, né, com todo o seu conhecimento, com todos os seus servidores, ela pode fazer alguma coisa que seja legal, alguma coisa que vá de contra a lei, né? Pode. Tudo pode acontecer, senhores. Por isso que existe o princípio da autotutela, que é onde ela vai poder revisar os atos dela e vai falar, ó, erramos aqui, vamos corrigir. E aí o princípio da autotutela que vai entrar em jogo, certo? Bem como a prerrogativa administrativa de revogação de atos administrativos com base em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, tá? Então, esse é o princípio da autotutela. Espero que tenha ficado